Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, sexta-feira, 19 de julho. Como tal, fazemos um balanço de como foi a economia, a política aqui no exterior, e você encontra uma riqueza maior de dados no texto associado a esse vídeo. Nós tivemos uma semana de poucas oscilações nos mercados de risco, mas os investidores mostrando uma certa prudência na atuação e uma ligeira aversão ao risco que torna os mercados mais vendedores. No exterior, do lado positivo, a expectativa é de que os principais bancos centrais possam ampliar a flexibilização monetária e ou reduzir taxas de juros. E no âmbito interno acabou acontecendo uma grande apreensão com relação às 3 votações que ainda restam da reforma da Previdência, que vão ser feitas pelo Congresso quando voltar do recesso. Mas elas parecem bem encaminhadas. Porém, nós gostaríamos de destacar alguns fatos importantes desse processo, tanto no exterior como no mercado local. Os investidores já tinham antecipado a flexibilização monetária e também o resultado da primeira votação da reforma da Previdência, e a Bovespa e o mercado americano bateram sucessivos recordes. Convém lembrar que a flexibilização monetária não ocorre por um motivo exatamente nobre, e sim por conta da desaceleração da economia global e também de taxas de inflação muito baixas. Já por aqui, há o receio de que grupos organizados possam usar esse período de recesso para pressionar parlamentares. Na volta, lembrando, ainda faltam 3 votações, uma na Câmara e 2 no Senado. Além disso, no plano externo, os investidores ainda tiveram que avaliar a situação negativa no que diz respeito às discussões comerciais entre os Estados Unidos e a China, e também o Brexit ainda sem nenhuma definição, e já na próxima semana vamos ter o primeiro-ministro sendo nomeado. Tudo isso fez os investidores do mundo pisarem um pouco no freio nas suas aplicações de maior risco e buscar maior proteção. Durante a semana, os Estados Unidos voltaram a fazer críticas à postura da China no que diz respeito às negociações comerciais, mas no último dia da semana, Donald Trump disse que o encontro telefônico entre os chineses e o secretário do Tesouro americano foi bastante positivo. A China, por sua vez, reclama de que a gigante de tecnologia Huawei não saiu da lista de restrição americana, e isso era um pedido da China. Também tivemos a questão que versa sobre o teto de gastos do governo americano. Nancy Pelosi também no último dia da semana disse que não vai aceitar as despesas orçamentárias de Donald Trump, e isso pode vir novamente a paralisar o governo. Por lá, ainda tivemos, como eu disse, várias declarações de dirigentes do Fed falando sobre política monetária, introduzindo a possibilidade de redução da taxa de juros na reunião do final de semana, e isso foram vários presidentes regionais, o vice-presidente e o presidente do Fed a falar com essa postura. Postura semelhante também para o Banco Central Europeu, que deve flexibilizar sua política monetária, a taxa de juros por lá é negativa, e o Banco Central japonês, que também disse que vai adotar medidas. Tudo isso temendo a japonização da economia global, que significa inflação baixa, taxa de juros baixa e crescimento baixo. Muito difícil de sair dessa armadilha. O FMI colocou mais lenha na fogueira, advertindo que as restrições comerciais e protecionismos entre os países pode tirar 0,5 ponto percentual do PIB global do ano de 2020, o que é certamente muita coisa. Na economia, a China divulgou dados de conjuntura referente ao mês de junho. O PIB seguiu crescendo 6,2%, abaixo do que era esperado. No trimestre, uma alta de 1,79%, e o menor resultado dos últimos 27 anos. A produção industrial de junho na China expandiu 6,3%, maior que o previsto. Vendas no varejo em alta de 9,8%, expectativa é 8,6%.
Investimentos em ativos fixos no primeiro semestre mostraram expansão de 5,8% e preço de imóveis crescendo 10,8% para as 70 principais cidades da China. Na zona do euro, tivemos o saldo da balança comercial de maio, que atingiu 23 bilhões de euros, e a inflação medida pelo CPI, preços ao consumidor, de junho, anualizada, ficou em 1,3%, o que é muito baixa, perto da meta do Banco Central Europeu de 2%. No Reino Unido, a mesma inflação medida pelo CPI mostrou estável no mês de junho e chegando na taxa anualizada a 2%. Nos Estados Unidos, tivemos vendas no varejo que cresceram em junho mais do que o esperado, 0,4%, produção industrial estável e o índice de atividade industrial de Nova York teve uma boa subida para 4,3 pontos em julho, a previsão era que ficasse em 1 ponto só, e o da Filadélfia também com alta muito forte para 21,8 pontos, de previsão de ficar em 3,9 pontos. Destacamos ainda estudo do Institute of International Finance sobre dívida de países emergentes. Ela atingiu no primeiro trimestre do ano de 2019 69 trilhões de dólares de dívida, e isso representa 216% do PIB desses países, o que mostra a grande preocupação que nós temos, inclusive, relatado aqui, de endividamento de países e de empresas. O endividamento global está em 246 trilhões de dólares no primeiro trimestre desse ano. No cenário doméstico, em que pese a divulgação de alguns indicadores de conjuntura, as preocupações ficaram todas elas focadas no lado de um plano político, na possibilidade de lobbies para tentar diluir um pouco mais a reforma da Previdência. Agora também entra no circuito a reforma tributária. O governo promete mostrar algumas medidas que serão tomadas. Eu lembro que o projeto que passou na CCJ não é o projeto do governo, e sim o projeto do Baleia Rossi, mas pode haver uma consolidação dessa reforma tributária. Também tomou posse durante a semana o novo presidente do BNDES, que pretende mudar o rumo do banco e pretende também vender parte da carteira de investimento em ações de empresas abertas, que, segundo ele, monta 110 bilhões de reais. O presidente Bolsonaro continuou a fazer carga para que o filho Eduardo seja o embaixador do Brasil em Washington, mesmo com todas as críticas, e aparentemente já está certo, só precisando da aprovação do Senado. Diz que foi, inclusive, mandado para os Estados Unidos. E o secretário da Previdência, Rogério Marinho, finalmente divulgou os cálculos do que ficou de economia fiscal no projeto da reforma da Previdência, 933 bilhões de reais em 10 anos. As mudanças na Câmara montaram a 43 bilhões de reais, e isso já considera os 19 bilhões de aumento da contribuição social sobre o lucro líquido. Na economia, saldo da balança comercial até a segunda semana de julho atingiu 27,9 bilhões de superávit, e tivemos ainda o índice IBC-BR, que é uma prévia do PIB referente ao mês de maio, crescendo 0,5 ponto percentual e no ano crescendo 0,94%. Paulo Guedes comemorou, mas de nossa parte achamos que não tem muito o que ser comemorado. A economia continua desacelerando. No mercado, os investidores buscaram encontrar um novo ponto de equilíbrio para os investimentos de risco, e na Bovespa os investidores estrangeiros continuaram tirando recursos do mercado. Até o último dia 17 de junho tinham saído no mês 1,9 bilhão de reais de investidores estrangeiros, e no ano a saída líquida atinge 5,8 bilhões de reais. Resumo da semana: Bovespa com queda de 0,44%, o índice fechando a semana em 103.451 pontos, o Dow Jones em queda de 0,65% na semana, Nasdaq caindo 1,19%,
e o dólar fechou a semana com leve alta de 0,21%, moeda americana cotada a R$ 3,746. Falando um pouco de perspectivas, a próxima semana os investidores certamente vão ficar ligados nas movimentações especulativas com relação ao posicionamento dos principais bancos centrais. Eu lembro a reunião do Banco Central americano no próximo dia 31 e também no Fed vamos ter um período de silêncio, portanto, dirigentes do Fed não vão falar ao longo dessa semana. Além disso, vamos ter que avaliar todas as tensões em relação ao Irã, em relação à atividade comercial entre os Estados Unidos e a China e, correndo por fora, o próprio Brexit, onde Boris Johnson aparentemente será o novo primeiro-ministro, ele que foi absolutamente favorável ao Brexit, sem acordo ou com acordo, não interessa, mas o parlamento britânico colocou uma camisa de força para não deixar fazer Brexit sem acordo. Apesar dessas complicações, aparentemente a situação está bem encaminhada para a queda de juros ainda no Banco Central Europeu e no Banco Central Japonês. No que diz respeito ao mercado interno, judiciário e legislativo em recesso, portanto o noticiário fica escasso, junto com o período de férias de verão no hemisfério norte, deixa os mercados menos voláteis. E, novamente, nós guardamos boas expectativas aqui para o anúncio de medidas da reforma tributária e ainda sobre a votação. Do ponto de vista da análise técnica, eu diria que não deveríamos perder o patamar de 102.400 pontos, sob pena do mercado acelerar perdas, e seria muito bom se conseguíssemos ultrapassar o patamar de 105 mil pontos, onde o mercado ganharia força para voltar a tentar bater novos recordes. O recorde histórico ficou em 106.650 pontos. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e eu espero vocês aqui na segunda-feira de manhã bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.